Ora, viva muitíssimo, boa noite, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente, hoje dia 19 de outubro de 2023. Saudar-se que acompanha-nos a partir do Facebook, do YouTube e sentir de lado quem vê-nos a partir da TV Cabo na posição 353 e também da TMT na posição 17. Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que estiver a acompanhar o programa. Para já vamos à apresentação do nosso painel do dia. Tenho cá comigo Xisupa. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Linha da Frente. Boa noite, Custódios. Boa noite a todos os telespectadores lá em casa. É sempre um prazer estar diante de vós para estarmos aqui a discutir temas da atualidade e assim trocarmos aqui um papo no programa Linha da Frente. Também vejo que os nossos participantes e aqui o painel também está recheado de pessoas que vão deixar aqui um know-how importantíssimo para o caro telespectador, para o povo moçambicano e para a diáspora. Exato, muitíssimo obrigado pela sua presença. Diamantino, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Custódio. Boa noite aqui ao meu companheiro de painel. As minhas saudações também vão para os meus colegas da plateia, mas também as minhas especiais saudações estendem-se para o vasto público que assiste ao teu programa. Boa noite. Exato, muitíssimo obrigado pela sua presença. Xisupa, começo já consigo. Que análise faz deste processo eleitoral que está a decorrer no nosso país? Bom, em todo sentido, para começar, é uma análise super negativa, porque, como falamos num dos programas, numa das edições, eu esperava que o processo fosse mais transparente possível, fosse mais respeitado em termos de respeitar a própria lei eleitoral e a participação de todo jovem, em particular, ao povo moçambicano, mas em alguns pontos do país é com tristeza que acabei notando algumas informações que não são agradáveis para mim como pessoa e também para a população em geral. Bom, questões de mortes que acabaram surgindo, desconfiança, essas manifestações que estão a acontecer são pontos super negativos que eu não esperava que pudesse acontecer, mas como dissemos que agora é show's gone, né? O que importa agora é o que vamos fazer daqui para frente. Também teve seus aspectos positivos, Exato. em que podemos ver exatamente uma vontade do povo moçambicano, podemos olhar também a participação de jovens neste processo de forma ativa e também podemos ver que podemos colher alguma lição neste todo o processo que está já a decorrer. Portanto, classifica de forma positiva a atuação da juventude neste pleito eleitoral? Eu classifico de forma positiva, não é? Porque a juventude, eu acredito que está a expressar agora o que é a sua vontade, mas também... E qual é a vontade da juventude? Eu acredito que a juventude agora acordou, posso dizer assim, porque percebe que estão mesmo atentos no processo e eles entenderam que há necessidade de haver uma intervenção da própria juventude neste processo de escolha daquilo que é o seu próprio líder. Então, que seja respeitada a vontade, né, da própria juventude, assim não só como do povo. Exato. Diamantino, uma análise deste processo eleitoral que está a decorrer no nosso país. Bom, eu não vou fugir muito daquilo que foram tanto os argumentos do meu colega aqui, painelista, não é? Isto porque, olha, há momento de democracia, um momento de escolha, portanto, dos nossos líderes, aqueles que portanto, vão nos representar nos próximos anos. Portanto, no meu ponto de vista, devia ser um momento especial, um momento de calma, festa. Um momento de festa, exatamente. Exato. Um momento de reflexão também, porque afinal de contas, esta é, portanto, é a tradução da verdadeira democracia, não é? A liberdade de nós próprios, nós, nesse caso, a população ou o povo, ter que escolher, portanto, os seus próprios representantes. Mas, de fato, o que está a acontecer é que, portanto, há essa violência que nós estamos a ver,
estas agressões, estas injustiças. Este não é, portanto, aquele ambiente democrático que nós, portanto, almejamos, que nós imaginamos ter. E o que está por detrás desta injustiça que está a ser verificada neste processo? No meu ponto de vista, a juventude ela fez a sua parte, não é? A juventude ela fez a sua parte, foi chamada, portanto, para as urnas e a juventude, portanto, aderiu a este chamamento, foi lá às urnas e, portanto, escolheram, portanto, os seus representantes e os resultados são estes resultados, portanto, que aqui estamos a ver e que estão sendo alvo, portanto, de muita crítica. Exatamente, de muita crítica. Agora, o meu ponto crítico, eu acho que está mais nas instituições, as próprias, portanto, instituições que estão em frente, portanto, deste processo todo. Então, eu acho que o problema parte daí, porque se este processo, portanto, a população, portanto, aderiu, o processo, portanto, ocorreu normalmente, então o que resta é, portanto, as instituições que cuidam exatamente deste processo aparecer. Exatamente, é esse aspecto que eu estava a tentar mencionar. Está a faltar, portanto, transparência por parte das instituições que estão a cuidar deste processo. E isto, obviamente, é um aspecto negativo, não é? Exato. É um aspecto negativo e somos todos, todos nós chamados a refletir sobre este assunto. Exato. Muitíssimo obrigado, Diamantino. Vamos à plateia para poder colher algum posicionamento relativamente a este tema em debate nesta noite de quinta-feira, hoje 19 de outubro de 2023. Plateia, alguém queira contribuir? Boa noite, seu nome e sua contribuição. Boa noite. Chamo-me Ernesto José. Posiciona-se mais um pouco o microfone. Sim. Boa noite. Chamo-me Ernesto José Nhamfaza. Em relação ao assunto, é um dos momentos piores para Moçambique, num país que decidiu avançar para a democracia. Exato. E este ano estamos a ver um grande atropelo daquilo que se convencionou seguir em 94, através das eleições. É um momento caótico, porque estamos a verificar violência e falta de transparência. O que quer dizer que o partido está a mostrar a sua vontade de fazer o Estado como se fosse uma propriedade, né? Sim, porque não é possível, num país democrático, onde temos a Constituição, direitos e deveres, das 65 autarquias, um único partido conseguir ganhar 64. Não é possível, porque democracia é a vontade do povo, e é o mesmo povo, que não é ignorante, que está na estrada para contestar aquilo que ele escolheu, sim. A vontade política não pode se sobrepor sobre a vontade do povo. Então, é um grande atropelo à nossa Constituição. Isso é um momento muito pior, porque pode nos levar a cabo. E outro aspecto que eu notei são situações estranhas perante a comunidade internacional. Exato. Só agiram quando ouviram a conversa de imprensa que o líder, aliás, o presidente da Renamo, o Ossuf Momadi, disse, porque havia um silêncio total por parte das organizações da sociedade civil, da comunidade internacional no geral. Porque ele disse que esse silêncio da comunidade internacional perante as eleições devem se preocupar, porque este momento pode virar a história, né? Pode vir a acontecer o mesmo que aconteceu no Níger ou na África Ocidental, onde há golpes de Estado. Exato. É a partir deste discurso que organizações da sociedade civil e a comunidade internacional tomaram atenção e decidiram intervir. Daí vimos cartas de várias organizações decidiram intervir, porque aquele discurso foi muito inteligente e deu atenção. E é a partir de agora que estamos a ver que a comunidade internacional, pelo menos, está a mostrar que está preocupado com o assunto das eleições em Moçambique. Mas antes dessa conferência, tudo estava quase no silêncio. Parecia uma situação que não estava nos olhos da comunidade internacional. Então, que se respeite a Constituição, que se respeite o povo. Porque é o povo que está no poder. Né? O povo está no poder. Partidos são organizações que surgem com vontade de governar. Mas essa vontade só é dada quando o povo decide. Exato. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Boa noite. Seja bem-vindo. Sim, boa noite. Respondo pelo nome de Mendes. Dizer o seguinte, eu tenho notado o que tem acontecido todos esses santos dias. Dizer o seguinte, os partidos em si, eu não digo que o partido Y ou o partido X
tende a fazer coisa positiva. Mas é o certo com que os partidos possam respeitar aquilo que é a vontade do povo. O povo não é só uma só pessoa, é um conjunto de pessoas. Então, com que as mesmas, ou seja, os mesmos partidos possam respeitar aquilo que é a vontade do povo. Eu não vou aqui citar partidos porque nós sabemos, aqui em Moçambique nós não temos aquilo que é liberdade de expressão. Nós podemos aqui nos expressar ao certo, mas de seguida, dia seguinte, tu acordares e me veres que não estou lá na linha da frente. Mas eu dizer o seguinte, eu sou daqueles que pensam o seguinte, que o partido Y e Z possam sentar e programarem de certo o que devem seguir para a frente. Porque nós temos notado que o jovem sempre grita, viva o jovem, ou seja, partido no poder. O partido no poder não tem, ou seja, não existe nenhum partido no poder. Não tem nenhum partido chamado partido no poder. Posso aqui dizer que o partido Y não quer dizer que é o partido no poder. Mas nós, como jovens, nós devemos saber ao certo o que nós queremos. Mas posso assim dizer que os jovens em si, hoje em dia, nós podemos notar nas passeatas pacíficas que existem ou estão existindo desde o dia 17, que foi proclamada com o partido, ou seja, com o presidente do partido Y, que disse que no dia 17 iria proclamar a marcha pacífica, ou seja, a passeata pacífica. Então eu sou daqueles jovens que dizem o seguinte, eu penso com que possam sentar e conversar, porque isso não só vai sujar a imagem de Moçambique, como também já está a sujar. Já estamos a ver aqui com que a nossa imagem está sendo sujada lá fora. Exato. Então, sendo sujado lá fora, nós como a população, nós como o povo, nós devemos saber centralizar, ou seja, devemos saber resolver o que são nossos problemas internos. E não estamos a saber resolver esses nossos problemas internos. E de que forma devemos resolver? É simples. Existe o presidente do partido Y e Z. Então, ambos deviam sentar e conversarem. Pois eles, de uma forma contrária, um está a falar e o outro não está a falar. Então, o outro não falando está lesando o outro de falar e não ter aquilo que é a voz de estar lá em cima. Mas eu sou daquele jovem que pensa o seguinte, nós queremos mudança, nós como jovem, nós queremos mudança. Se o jovem está na ira hoje, é devido àquilo que não está a acontecer hoje. Nós não podemos, se calhar, eu votar em alguém e me dizer que não, eu vou te constituir, ou seja, vou te dar uma estrada em que você vai andar sem nenhum problema. Eu vou te garantir uma tranquilidade pública. E a mesma pessoa não me garantir que aquilo é a tranquilidade pública. Então, eu estou a exigir e sempre vou exigir aquilo que é meu voto. Eu votei em alguém que me garantiu alguma coisa. E a mesma pessoa, se não me garantir, em um ano, eu estou em liberdade de mudar essa pessoa. Exato. Então, hoje não está-se a respeitar isso ali. Nós votamos em alguém e a mesma pessoa não está sendo respeitada. Por quê? Porque nós votamos sabendo que não, nós queremos mudança. A população em si, hoje nós vejamos que quando se faz essa manifestação pacífica, assim posso dizer, a maior população que está lá é o jovem. O jovem sente-se mais abalada com isso, porque o jovem não está sendo agregado naquilo que é a mudança das coisas. Exato. Nós, o que nós queremos ser mudança. Exato. Muitíssimo obrigado, Ilustre. Chisopa, neste cenário todo, há uma figura que vem sendo contestada ou criticada. Falo do presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Mazzini. O que a população esperava desta figura diante deste cenário todo? Bom, primeiro, o que eu acredito é que pela própria figura, própria personalidade do presidente da Comissão Nacional de Eleições, sendo este uma figura religiosa em primeiro lugar, as pessoas esperavam uma justiça centralizada, uma pessoa imparcial, uma pessoa que pudesse não favorecer um nem o outro. Exato. Mas diante de todas as irregularidades que foram verificadas, primeiro eu pude acompanhar através de órgãos de comunicação que mesmo no momento de recenseamento apareciam lá irregularidades que eram de pessoas de diferentes cantos virem recensear em um determinado posto na qual não pertencia. Também mesmo no dia da própria votação, aquilo que nós acompanhamos que é primeiro a queda do WhatsApp, que era um meio de comunicação, okay. E também podemos acompanhar aquilo que foi o apagão da própria energia. E depois, no final de tudo, pode-se observar também a questão da tentativa por parte de
de alguns eleitores, fraudulentar no sentido de introduzir votos, né, alheios nas urnas, e também, no final de tudo, percebermos que informações de que o processo eleitoral foi justo, foi transparente, foi bom, aquilo que já se disse. Nesse sentido, eu primeiro como cidadão, não vou fugir muito daquilo que os colegas que estavam a dizer, que nesta figura esperava-se em primeiro lugar que fosse transmitida o verdadeiro sentido da justiça. Não houve imparcialidade, não houve transparência, não houve justiça. O que ele devia ter feito, eu acho que o povo esperava que pudessem cancelar, anular essas eleições. Acredita que esteja a favorecer um certo grupo? Bom, não cabe a mim dizer que está a favorecer ou não, porque me faltam dados suficientes para poder concluir, porque às vezes o que nós podemos ver pode ser manipulação entre as narrativas, ok? Então, se eu tivesse dados suficientes para poder avaliar e dizer que sim, houve uma manipulação, aí sim. Uma das coisas que eu pude observar aqui é o seguinte, o povo diz que votou em um determinado candidato. Simples fato. Primeiro, eu sendo direito, o Venâncio Mondlane é uma pessoa que já vem fazendo várias atividades e a maior parte das pessoas conhecem ele, não é? Através das suas intervenções. O outro candidato, que é da Frelimo Razak Manique, também vinha fazendo as suas atividades numa outra esfera. Então, ali, o que está a acontecer? Eu acredito que o povo olhou na questão da popularidade, quem é mais conhecido, quem não é mais conhecido, quem tinha mais chance, quem que não tinha mais chance. Mas podem ter se esquecido que conhecer alguém não significa exatamente ser votado. Eu posso conhecer, uma pessoa pode ser popular, mas outra pessoa, assim, apresentar um maior manifesto, um manifesto eleitoral que possa convencer os eleitores e a votar. O que eu percebo, na verdade, é que há uma grande confusão que está a ser feita por parte de nós como cidadãos. Eu acredito que, até certo ponto, acabamos confundindo um manifesto no âmbito geral, que é presidencial, com aquilo que são municipais. Exato. Alguns dos candidatos foram apresentar nos seus próprios manifestos aquilo que são assuntos que diziam respeito a órgãos superiores. Por exemplo, eu vou dizer resolver o problema de pagamento de salário dos enfermeiros. O município em si não tem essa capacidade de resolver o problema de pagamento de salário dos enfermeiros. Isso cabe à entidade superior. Certo. Então, quando um candidato vem e me aparece dizer que vou resolver o problema de pagamento de salário dos próprios enfermeiros, eu sendo enfermeiro, é claro que eu vou depositar a minha esperança. Então, aqui há muita coisa por detrás desse todo cenário que não só cabe à figura do próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições, que por sua vez até ele pode estar a fazer o seu trabalho bem, mas só porque se calhar não está a satisfazer a maioria e ele está a ser conotado, está a ser interpretado de uma forma não boa. Exato. Não cabe simplesmente a figura do presidente da Comissão Nacional de Eleições. Há vários fatores por detrás que podem contribuir para a transparência desse processo, assim como para que esse processo seja um processo tranquilo, justo e transparente. Exato. Diamantino, diante destas irregularidades, destes ilícitos, será que a população já não dá credibilidade aos órgãos eleitorais? Olha, no meu humilde ponto de vista é que se, portanto, a população ela sai às ruas e vai, portanto, manifestando contra estes próprios órgãos, é qualquer coisa que a população está a tentar mostrar, não é? Okay. E essa qualquer coisa significa a falta de confiança, não é? Porque, conforme estava aqui a perguntar, esperava-se que estas figuras, estes órgãos eleitorais, optassem tanto pela justiça, optassem pela transparência, e essa transparência, portanto, que a população não está aqui a ver, não é? Por essa razão, em jeito de repúdio, tanto a estas ilicitudes, o povo, portanto, acaba saindo à rua, manifestando, mostrando, portanto, o seu descontentamento em relação a estes aspectos. Do meu ponto de vista, eu acho que tinha que se restabelecer, portanto, a verdade eleitoral. O povo votou
E resta, portanto, a estas entidades, portanto, estabelecerem, não é, de forma oficial aquilo que realmente foram os resultados. Aliás, nós somos jovens e nas nossas sociedades, geralmente, nós ensinam-nos a escutar os mais velhos. O presidente Chissano apareceu, tanto recentemente, na mídia, e ele deu uma entrevista e ele disse que é preciso respeitar a vontade do povo. E nós, como jovens, realmente temos que levar isto, temos que acatar, não é? Os órgãos eleitorais também deviam levar em consideração, portanto, estes argumentos, estes conselhos e, portanto, a restabelecer aquilo que é a verdade eleitoral através da transparência, através, portanto, da seriedade, integridade. Então, é isto que nós esperávamos, portanto, dos órgãos eleitorais, e é isso que nós jovens, portanto, nos estamos a ver do lado, portanto, dos órgãos eleitorais. Exato. Vamos à plateia, não é? Para colher mais algumas reações relativamente a este ponto em debate. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu nome é Daniel. Em relação às eleições que nós presenciamos recentemente, eu gostava primeiro de dizer que em 1994, nas primeiras eleições que foram realizadas, nós não notamos esta discrepância, nós não notamos movimentos estranhos, 2004, sucessivamente, mas essas eleições de 2023 que nós notamos, estamos a ver um movimento estranho, né? Estamos a ver, não estamos a notar uma sinceridade. Exato. Por parte do STAI, por parte da SNE. Então, eu acho que por parte do STAI, né, o diretor do STAI, Dom Carlos Matsimbi, eu acho que deveria levar este processo a sério, né? Porque os jovens estão cansados, digamos, os jovens estão cansados, estão de um lado para outro. É preciso respeitarmos esta vontade do povo. É preciso respeitarmos a vontade do povo. Porque se nós formos a ver, eu ir lutar com alguém 3, 4, 5 vezes e a perder, volto ao treino, vou lutar com a pessoa, perco de novo a luta, volto ao treino. Tenho que notar que o que realmente está a acontecer, né? Então, com isto quero dizer, os jovens se estão revoltados, os jovens se estão a andar de um lado para outro, é porque eles sabem realmente quem votaram, é porque eles sabem quem que deve os governar. Então, essa vontade nós temos que respeitar. Nós não podemos querer governar à força. O que é a democracia, afinal de contas? A democracia é respeitar a vontade do povo. Mas aqui no meu país, não estamos a ver esse respeito. O que está a falhar para não termos esse respeito? O que está a falhar para não resolvermos os problemas do povo? Eu acho que as instituições, eu acho que o governo deveria se preocupar em sentar, negociar com os partidos, ver que realmente, o que falhou realmente. Como é que vamos resolver esse problema? Isso está a manchar o nosso país. Está a manchar o nosso país. O nosso governo é capaz de solucionar esses problemas. Então, por que deixar os jovens girar todo o santo dia? Por que manchar o nosso país enquanto temos capacidade de resolver? Isso está a mostrar uma incapacidade por parte do nosso governo. Eu penso que o governo tente o máximo possível para organizar isto, para resolver a vontade do povo, para aceitar a vontade do povo. E como olha para esta anulação dos resultados em Camfumo e Carchamanculo aqui na cidade de Maputo? Poderá, de alguma forma, criar ou trazer esta verdade eleitoral aqui no município de Maputo? Muito bem. Eu acho que é uma forma de levar o povo, de levar a população
a mostrar a realidade. Mas, para se mostrar essa realidade, é preciso, primeiro, que haja sinceridade, que haja transparência por parte das órgãos eleitorais, por parte do STAI. É preciso que haja lá transparência. Exato. Muitíssimo obrigado, Ilustre. Há mais alguém que queira interagir aí na plateia? Boa noite, seu nome e sua contribuição. Boa noite, gostaria de dirigir essa saudação aos ilustres e aos telespectadores. Respondo pelo nome de Xavier Elias Comar. E se estivermos a falar sobre eleições, devemos ver primeiro a democracia. A democracia é o jogo de poder onde é necessário respeitar as decisões do povo. E quanto aos resultados, quanto aos momentos que estamos a viver, eu vejo uma incapacidade do nosso país. Primeiro, é uma vergonha como uma instituição que tem uma Constituição, mas não respeita. Então, de um modo geral, deveríamos, para corrigir, porque estamos a sujar a nossa imagem como povo, a nossa imagem como uma nação, por não respeitarmos aquilo que está descrito nos termos da lei. Então, sobre esse caso de eleições, resultados, eu gostaria que haja uma transparência acerca da divulgação dos resultados, porque se estivermos a analisar, saem vários resultados em várias plataformas e o que aparece é que são resultados diferentes. Então, desse jeito, o povo fica indeciso, porque não sabe quais são os pontos que são verdades, quais são os resultados que são verdadeiros. É por isso que o povo se revolta, quer saber da realidade, porque o que o povo fez, as pessoas votaram, mas é o contrário do que está a sair. Então, é por isso que há esses resultados de manifestações. É o meu ponto de vista. E esta situação não poderá levar-nos a uma possível guerra? Estamos a falar aqui de um partido que contesta resultados e outro partido diz que venceu. Não poderá nos levar aqui a uma possível guerra ou um conflito? Poderia levar se os nossos governantes, os nossos superiores não derem uma solução. Porque estamos em um momento em que as pessoas não se consciencializam. Por quê? Porque estão agitadas. Outras pessoas vão às manifestações por serem ditas, vamos. Outras pessoas vão porque querem resgatar o que é a verdade. Então, pode surgir uma guerra se os nossos superiores não quererem cooperarem com o povo, porque o povo quer resgatar o que é a verdade em que fizemos. Exato. Sim. Muitíssimo obrigado. Painel principal, alguma coisa ainda a acrescentar neste tema ou já podemos passar? Eu queria deixar uma coisa muito importante para o povo moçambicano, para os nossos dirigentes. É que Moçambique é um Estado soberano, é um Estado democrático. Quando dissemos que é soberano, dissemos que a soberania reside no povo. Exato. Democrático também, exatamente, é onde surge esta própria soberania. O governo ele é elegido através de um processo que é sufrágio universal, que é através do voto, eleições, etc. Mas, se formos a pensar, um povo não precisa de um governo para ser um povo, mas um governo precisa de um povo para dirigir. Então, é importante nós reconhecermos aquele que nos coloca lá para podermos dirigir. E outra coisa que eu queria deixar bem claro é que neste processo todo eu pude perceber até o fundo que há muita guerra de narrativa. Estás a vender narrativas que praticamente está a confundir as pessoas. Não é? Antigamente, quando não havia problema, quando não havia redes sociais, claro que tudo que a gente olhava nas televisões, acreditavam, levavam aquilo como se fosse a realidade. Mas hoje, com o poder das redes sociais, tudo está mesmo de qualquer maneira. Por que eu digo isso? Não cabe a um determinado candidato se autoproclamar vencedor. Tem que existir um órgão que lhe foi constituído para poder dizer quem ganhou, quem perdeu. Mas o que pude acompanhar foi antes mesmo do anúncio dos resultados, já havia alguém a se proclamar de vencedor. Qual era a base? Houve precipitação? Se uma vez que o voto ele é secreto, com base nos editais, nos editais e atas, ok, tiveram um controle sim, mas
quem tem o poder de dizer quem é vencedor, quem foi perdedor, não é o candidato. E se eu acabei percebendo, de um lado, este se proclamava de vencedor e o outro também se proclamava de vencedor. Então, ou quem escolheu foi o povo, ou os candidatos é que se auto-escolheram. A título de exemplo, na cidade da Beira, há um relato, neste caso, os resultados indicam para a vitória do Movimento Democrático de Moçambique, mas ainda ontem, ou se não estiver a falhar, ontem ou antes de ontem, a Frelimo saiu à rua para celebrar a vitória. Neste caso, o MDM diz que venceu e a Frelimo também diz que venceu. Isso acontece em grande parte dos municípios do país. E não só, como pode observar, é isso que eu estou a chamar a atenção, né? Eu gostaria que o povo moçambicano pudesse, porque eu vejo muitos jovens, sobretudo, que estão com vontade de participar no processo eleitoral, acho que essa vontade está sob efeito de adrenalina. Exato. Não estão a conseguir se controlar, sabes? Eu vou deixar uma coisa muito bem clara. Esses dirigentes que a gente está a escolher, eles já têm a vida dele feito. A gente sai nas ruas, inalamos gás lacrimogêneo, saímos às ruas. Ok, é uma manifestação pacífica, sim, mas primeiro devemos colocar a nossa consciência no lugar. Estamos a exigir o nosso direito. A primeira coisa que eu acho, quando há um problema, o que se faz? Primeiro, existem órgãos competentes. Entre eles, está a surgir um barulho. Iam para lá, sentavam. O que está a acontecer? Este apresenta, este apresenta. Não há consenso, é daí que podiam sair já para se manifestar, mas eu vi isto ao contrário. Começaram a manifestar, depois querem sentar. Quer dizer, cada um já vinha com um ponto. Se não for a ceder o que eu preciso, então eu vou ser. Não é assim. O poder não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu acredito, nas nossas casas, é o verdadeiro sentido da liderança. Exato. Eu quero acreditar que isto é uma competição, não é? Onde, portanto, cada um dos lados ou cada um dos partidos tenta, portanto, puxar a brasa para o seu, para o seu lado, não é? Então, estas declarações unilaterais de que, portanto, os presidentes ou os cabeças de listas, portanto, estão a efetuar essas marchas de comemoração, portanto, das vitórias e tudo mais. Portanto, é na tentativa, não é, de puxar a brasa para o seu lado, porque isto, afinal de contas, é uma espécie de... Não é uma espécie, é verdadeiramente, portanto, uma competição. E sendo uma competição, os partidos sempre vão tender, não é, a optar, portanto, por estas opções. O que é verdade é que há que se restabelecer, portanto, a verdade, não é, eleitoral, não é? E, portanto, ao se restabelecer esta verdade e caso, portanto, suba ao poder, não é, esses cabeças de listas ou estes partidos, portanto, que o povo está a eleger, tem que realmente cumprir, não é, com aquilo que tanto eram as suas promessas, porque o que acontece é que muitas das vezes, no período não é, das eleições, das campanhas, os partidos aparecem com discursos muito bonitos, discursos que tocam não é, os jovens e tudo mais, e eles acabam votando em massa para este partido, mas depois, quando eles chegam ao poder, estes jovens praticamente caem no esquecimento. Exato. Depois que se colocar tanta verdade eleitoral, é preciso que os partidos que ganharem trabalhem tanto para o bem do povo, porque eu acredito que haverá uma solução, não é? Haverá uma solução. Eu acredito na capacidade, portanto, dos moçambicanos resolverem, portanto, os seus diferendos. Este é só um problema. Eu acredito que os moçambicanos irão não é, sentar e irão, tanto, resolver este problema. Já agora, uma questão de provocação. Eu acredito, sabes, Custódio, eu acredito que nós nem deveríamos ter passado por isso. A única desculpa que eu estou a ouvir desde que começou essa toda a confusão de marcha pacífica é que estamos cansados. Exato. Ok? Estamos cansados. Tudo bem, estão cansados, mas qual seria uma forma viável? Porque quando alguém tem um problema, a pessoa gera aquilo que são alternativas para resolver este problema. E a pessoa tem que escolher aquela alternativa que vai lhe custar menos, aquela alternativa que é mais viável para resolver um determinado problema. Mas
pelo que percebo, as alternativas, os danos colaterais estão a ser maiores do que deveria ser no seu verdadeiro sentido desse processo todo de sufrágio universal. Já, essas são eleições municipais. E como vão ser as presidenciais? Eu queria fazer-lhes esta questão, não é? Se isto termina assim, como é que fica o próximo ano? É um verdadeiro caos. Vai ser um verdadeiro caos. Porque, veja só, este é o momento de nós produzirmos. Estamos a falar, devemos produzir para a nossa economia, devemos produzir para podermos consumir. Mas esse tempo que nós devemos levar tempo a produzir, estamos a levar esse tempo para ir às ruas manifestar. Eu acredito que cada candidato tem sua equipe de trabalho. Será que já esgotaram os recursos desses dois candidatos sentarem, seguir as outras entidades para a comunidade internacional? Já esgotaram para vir levar o povo, levar filho de alguém, pois estão a surgir mortes agora, é a coisa mais triste que está acontecendo. Mas nós, desculpa, Custódio, mas nós conversamos aqui que, portanto, este povo, portanto, não encontra uma outra forma, não é? Porque a primeira forma do povo demonstrar, portanto, o seu poder é indo votar. O povo foi votar, escolheu, portanto, o seu representante. O que acontece é que o povo, sentindo-se, portanto, de certa forma injustiçado, não é? Não vendo a transparência, portanto, dos órgãos eleitorais, acaba, portanto, optando por esta via de ir às ruas, portanto, para poder manifestar. Então, aqui, o que está a causar esta toda manifestação, portanto, portanto, são os órgãos, portanto, eleitorais que não estão a pautar, portanto, pela verdade eleitoral aos olhos, portanto, da população. Por essa razão que a população está a enveredar por este caminho. Eu acredito que não é da vontade do povo, não é da vontade da população sair às ruas para poder manifestar. Perder tempo nas ruas manifestando, gritando e tudo mais, fechando avenidas, impedindo portanto, o tráfego normal das viaturas, dos serviços e bens e etc. Acredito eu que não é a vontade do povo, porque o povo, não é, a vontade que o povo tem é que, portanto, as coisas estejam a andar normalmente. O fato do povo sair às ruas para poder manifestar, de certa forma, está a ver que não está a ser restabelecido aquilo que é a verdade eleitoral, não é, nos seus olhos. Por essa razão que eles, portanto, saem às ruas e, portanto, vão manifestando. É uma demonstração do descontentamento, exatamente, de insatisfação e descontentamento que o mesmo povo tem. Obrigado, Diamantino. Desculpa, 30 segundos. Há colegas, o que está a acontecer? Eu não estou a negar, este é um fato, nós todos sabemos isso. Mas o que estou a dizer é que aqui houveram narrativas que foram implantadas, estás a perceber? Não cabia a um determinado candidato simplesmente antes de anunciar os resultados, começar já com as manifestações. Todo indivíduo acompanhou o que aconteceu, mas tinha que se esperar que aparecesse, por exemplo, aquilo que são os resultados, aqueles órgãos, apresentar aquilo que são os resultados, e daí podia começar esta fase. Mas você acha que antes de se apresentar esses resultados, foi correto passar-se por essa via? Foi bom. Eu acredito que as pessoas já tinham isso dentro delas. Mas o que aconteceu? O momento em que isto aconteceu foi antes. Antes mesmo da publicação dos resultados, já estavam a começar muito barulho na internet. Houve muito barulho. Então, por isso que eu disse, nunca havia... Mas esta proclamação deste candidato, antes mesmo dos órgãos eleitorais anunciarem os resultados, não deve-se pelo fato das várias irregularidades que aconteceram, principalmente cá na cidade de Maputo, de tal maneira que no distrito de Caxamanculo e também Caxamanculo e outro distrito, o tribunal decidiu anular estas eleições. Não foi pelo fato de terem descoberto, assim que é muito antes, que havia viciação ou mesmo alteração dos resultados? Bom, esse é o fato, né? São as razões por detrás de tudo isso. Eu vou dar um exemplo. Estás a perceber a província de Manica? Chimoio, por exemplo. As eleições foram limpas. Foram exemplares. Nada se fala sobre Chimoio. Mas será que a internet não chegou lá?
não vi nenhum candidato da província de Manica a se autoproclamar de vencedor. Até que os resultados foram anunciados. Exato. Xisupa, vamos dar um tempo à plateia. Está com muita sede para também interagir. Vamos a isso. Sim, boa noite. Eu vou dar a quantidade Xisupa esteve aqui a falar sobre Manica. Vou dar a quantidade ali. Exato. Como é que alguém vai sair, uma vez que está interdita na sua própria porta? Sabemos nós que na província de Manica, isto é, na cidade de Chimoio, sabemos nós que as eleições foram claras lá, mas a manifestação passeata pacífica não pode ser negada com qualquer uma pessoa que seja, mas lá no Chimoio está sendo negada. Por quê? Porque nós vimos ontem na televisão que os militares, os FIRES estavam exatamente próximo à porta da sede da Renamo, proibindo com que a Renamo fizesse a passeata pacífica. Nós estamos aqui a dizer que a Renamo estaria, se calhar, a querer contradizer aquilo que são os resultados de lá, mas se calhar outros resultados. Exato. E nós estamos aqui a notar certas manipulações. Sendo assim, eu sou um jovem que diz o seguinte: eu estive em altura de querer me calar, mas eu não vou me calar. É o seguinte: nós estamos em altura de querer ter a veracidade das coisas. Nós estamos aqui a dizer que o partido no poder é o partido Y, mas nós, como jovens, nós queremos a mudança das coisas. E as mudanças não estão sendo lá mostradas. Alguém vem e me diz que não, eu vou mudar aquilo. Eu como se facto, ou seja, é como se fosse alguém que chega para paquerar uma moça. Vem com variedade de mentiras. Eu posso assim dizer, vem com variedade de mentiras. Não, porque vou fazer aquilo e aquilo, mas não faz nada. Nós, como jovens, nós só queremos a mudança das coisas. Não, aqui podemos dizer que não, o partido X, Y vai mudar. Não, mas eu, como jovem, não estou aqui a dizer, eu não votei este ano. Este ano não votei, não fui às urnas este ano. Eu não vi porquê de ir para as urnas. Eu posso assim dizer, se eu fosse às urnas este ano, não ia mudar nada. Porque nós estamos a ver, está mais que claro, que mesmo se eu fosse, não ia mudar nada. Mesmo se fosse 61, minha mudança, ou seja, se eu fosse, ia mudar para 62. Eu acredito que a minha mudança, ou seja, minha ida para lá não ia mudar nada. Porque temos aqui o presidente de comissão de... Dom quem? Me foge o nome. Da Comissão Nacional de Eleições, Sim. Dom Carlos Massimo. Aquele senhor devia ter vergonha. Por quê? Além de ele ser presidente de lá, ele é alguém que zela pela paz, é alguém que, além de tudo, é alguém que entregou a vida para o Senhor. Então, como é que alguém que entrega a vida para o Senhor chega aqui e nos mente? Como? Ele chega, nos dá ou nos entrega uma informação que não é verídica. Está mais que claro, nos 10 mandamentos, não furtarás. Mas, consoante o que está a acontecer, está-se a furtar. Por quê? Isso não pode acontecer. Eu, como jovem, eu digo o seguinte, eu não fui votar este ano, eu votei em 2018. Este ano eu não votei porque eu vi que não, meu voto não faz conta. E está-se a provar muito mais que voto de cada jovem, que se você for nas estradas, o jovem diz o seguinte, quero com que meu voto seja justificável. Quem vai justificar o voto do jovem? Está aí as comissões, a CNE, a STAI, a nos enganar como jovem. Nós queremos bem-estar para Moçambique. Nós queremos viver em prol do crescer de Moçambique. Discutimos sempre sobre o investimento. Quem há de vir investir com essas todas as extensões? Exato. Quem há de vir investir aqui? Sabendo que não, em Moçambique não há clareza das coisas. Quem há de vir investir aqui? Eu não sei se é um medo de colocar-se na oposição, mas eu penso que é a altura de se colocar na oposição, sim. Obrigado, Ilustre. Vamos dar o tempo. Boa noite. Sim, boa noite mais uma vez. É complicado, né? É complicado, mas nós somos capazes de trazermos o nosso ponto de vista, né? É assim, na Terra, em alguns momentos nós temos que reparar numa perspectiva que não, aquele aí já tem o lugar reservado no inferno. Exatamente. Nós temos que reparar nessa perspectiva. Exatamente. Eu estava a ouvir aqui, o debate estava centralizado em comemorar antes de ouvir os resultados. É assim, Custódio. Numa corrida, se eu estiver a correr com meus 4 amigos, 5, 6, depois de eu correr uns 20, uma corrida de 30 km, depois de eu correr 29 km e observar que tenho diferença de 20 km com os meus amigos, eu posso comemorar a vitória. Então, o que eu quero tentar dizer com isso? É que no processo eleitoral, os candidatos
tiveram resultados preliminares. E nesses resultados preliminares, ele estava mais que confiante que por mais que o carro venha com velocidade de 360 km por hora, aqui já não vai me alcançar. Mas no piscar de olho, ouvir que aquele carro, aquele Land Cruiser que vinha com 360 km por hora, triplicou a velocidade e te atropelou, conseguiu vencer alguma coisa. Conseguiu vencer a vitória. Então, isso de certa maneira traz discrepância, isso de certa maneira traz desconfiança. Que velocidade que esse Land Cruiser levou para te alcançar dessa natureza? Porque os resultados, pelo visto, alteraram no piscar de olho. Exato. Em fração de segundo, nos ouvimos que, não, aquele foi atropelado, assim está de baixa no hospital. Nos ficamos confusos. Mas como? Então, quando este sai do hospital, ele diz, não, vocês, apesar de que estava mesmo almejando o meu insucesso, eu vou reivindicar. E o povo, visto aquilo, saiu também às ruas para reivindicar o que é deles, para reivindicar as suas vontades. Porque o povo sabe quem quer. Então nós não podemos, eu sempre digo isso, nós não podemos fazer contra a vontade do povo, nós temos que fazer a vontade do povo. Chissano foi bem claro, disse, é preciso que respeitemos a vontade do povo. Muito obrigado. E qual é a vontade do povo? A vontade do povo? Eu estava a ouvir uma música aí que dizia, mas quem ganhou? Mas quem ganhou? Então, se nós formos a ver, a resposta que o povo trazia é uma resposta que dava dava resposta a favor de um candidato. Exato. Então, nós temos que ter na consciência, numa média de 400 pessoas, 355 respondem que quem tem a mais velocidade, que o carro que tem mais velocidade é marca X. E 20 pessoas respondem que o carro que tem mais velocidade é marca X. Nós temos que observar que alguma coisa não está bem. Exato. Obrigado, Ilustre. Fica à vontade. Aí está o microfone. Boa noite, Moçambique. Boa Boa noite, noite. Custódio. A minha malta. Bom, não fugindo do contexto, indo à minha análise, eu vou começar por dizer sobre a lei, né, eleitoral, onde diz que as eleições elas devem ser justas, portanto, ao momento que o povo vá para votar, os resultados, né, no final de tudo, devem ser justos para que o povo possa ver aquilo que o povo de fato foi fazer, né? Bom, eu vou dar os meus pontos aqui, pontos positivos e negativos de tudo aquilo que nós vimos durante o processo eleitoral, né? Que foi bom, também foi negativo. Vimos que o povo finalmente acordou, né? Isto é de louvar, né? É de louvar e agradecer. Estamos a ver agora o povo moçambicano a reivindicar aquilo que de fato é os seus direitos, por 100%, porque é os seus direitos mesmo. Portanto, o povo está a trabalhar dia e noite, né? Para que haja paz no nosso belo Moçambique, para que haja desenvolvimento. E o governo deve colaborar, né, com isto que o povo quer, né? Bom, aquilo que dizia o colega Chisupa acerca do povo lá em Chimoio, na verdade o governo lá está a trabalhar, né? Está a trabalhar. Eu sempre falo que não é sobre estar num certo partido, mas é sim pensar no povo, porque Samora dizia isso, né? Ao trabalhar, pense em ti, pense na sua família e depois disso pense no outro, né? Que é no povo. Portanto, temos que pensar no povo, que é aquilo que ele estava a dizer, que não é o governo que faz o povo, mas sim o povo que faz o governo. Portanto, Exato. temos que trabalhar nesse assunto, que é muito importante. O povo deve reparar, o governo deve preparar o povo, porque o povo está dia e noite trabalhando para o governo, né?
O povo está trabalhando para que haja desenvolvimento no nosso belo Moçambique. Está a trabalhar, mas o povo não repara, o governo não repara nisso, porque é o povo que está a trabalhar, não é o governo que está a trabalhar. É preciso reparar nesses pontos, né? Porque é muito positivo, né? Então, a questão do senhor Dom Carlos Mazzini, né? Se o nome é este, com o cargo que ele tem, ele não deveria fazer isso, né? Por que eu digo isso? Digo na questão de favoritismo, isso não pode existir. Portanto, nós temos que optar pela verdade, daquilo que nós estamos a ver. Dizer que não. Temos que ter a coragem de dizer que isso está certo, isso está errado. Bom, se está errado, deve ser assim. Se está certo, também deve ser assim, para que haja melhoria, né? Então, ele não tinha que fazer isso, né? Optar por meio de favoritismo, isso não é bom e o povo lamenta por isso, né? O povo lamenta por isso. Obrigado, Ilustre. Sim. Vamos ouvir mais alguém? Boa noite. Olá, boa noite. Eu chamo-me Edilson e eu gostava aqui de sair um bocadinho da caixa, porque os meus colegas aqui, quase todos, falaram tudo que eu poderia ter falado aqui, né? Eu encontrei a conversa já no meio. Exato. Está muito bom o debate, mas eu gostava de vos levar para uma reflexão a todos. Quando eu olho para o camarada Luís Supa ali, me recorda algo. Um daqueles amigos que eu tinha que tinha muitas boas condições em casa. E o que acontecia? No caso dele quebrar a televisão, o pai chegava ali e dizia o seguinte: filho, por que estás a fazer isso? Não faz isso, é feio. Então o pai fazia o quê? Comprava uma outra TV. E Edson, fica, o pai comprou outra TV, está tudo bem. Então quando ele disse essa cabeça novamente, chatear-se com o que está a acontecer em casa, poderia voltar a derrubar a mesma televisão nova. O pai dizer: mas filho, não é bonito, fica feio. Tudo bem, até aí está tudo bem. Vou para a nossa perspectiva. O que acontece conosco? Somos nós aqui, a maioria. Acho que nós usamos mais corcundas nos tempos. Naquele tempo, tu poderias deixar a TV de casa cair. Sinceramente, já tinhas que preparar um ensaio, um bom discurso, que é te fazer entender que o pai não devesse te matar no dia. Pelo menos vai te bater, mas não deve te tirar a vida, porque tu ainda queres viver. Tudo bem. O coração e tudo mais, palpita, tu processas muito, porque sabes que quebraste algo que teu pai soou tanto para poder colocar em casa. Ok, teu pai chega lá e encontra a televisão quebrada. E tu é quem quebraste. Provavelmente vais chupar, que é apurado. Segundo aspecto, tu vais ter uma coisa, chamamos lição. Qual será a lição? O pai, quando fala, no nosso caso, os nossos pais, quando falam conosco, eu em particular, vou exemplificar não o que me aconteceu, mas assim, eu acredito que era aquilo mais de ralhar comigo. O meu pai podia dizer-me: estás a ver um ranho que o meu coração já ficava tipo aqui na mão. Quem te mandou tu quebrar aquilo? E quando ele tirava o cinto, eu já estava totalmente abatido. Eu não deveria mais repetir o que eu fiz naquele dia. O que é que me ficou naquele dia? Lição: não quebre. O que é que está a acontecer aqui? Esta natureza que nós estamos a ter. Eu não vou dizer que o Xusupa não tem razão, não vou dizer que nós não temos a razão. Eu não estou aqui a avaliar a razão de cada um, mas cada um tem sua posição. O importante é nós refletirmos no posicionamento de cada um e as condições que cada um tem. Aqui o que eu percebo e concluo é que a maioria, no caso, chora. Chora por quê? Chora porque provavelmente se encontra na parte do exemplo que eu coloquei aqui, de crianças com menos condições para adquirir recursos e que sabem do valor daqueles recursos, então valorizam bastante esse tipo de coisas. Então foi o voto que as pessoas foram lá colocar. E é aquele voto que as pessoas estão a ver a ser violado. Isso descredibiliza totalmente aquela confiança que tu lá foste colocar. Que tipo de pai estás a confiar naquele dia se o teu pai não pode dar crítica, se não pode ser respeitado aquilo que tu pensas, se
se os teus desejos não podem se concretizar, eu acho que as pessoas estão a olhar muito mais neste lado. Sinceramente falando, isto é muito doloroso. A questão do senhor do CNE, eu acho que ele é um mero mediador. É aquele que consegue conversar comigo e consegue conversar com Edson. Edson pode ser daquelas crianças que é favorecida, tem mais brinquedos que eu. Então Edson pode ser daquelas crianças que quando zanga, pega a bola. No meio todos nós estamos a jogar, mas ele zangou, depois pega a bola, diz não, já não joga. Então pode aparecer essa criança e diz, olha, bro, dá-lhe esses potes mais uma hora, só para jogar um bocadinho, só um bocadinho. Depois vamos voltar a fazer as nossas cenas. Por que eu trago esse tipo de comunicação? Eu quero tentar identificar ao povo, quero tentar comunicar no geral, quero trazer uma informação sólida para as pessoas, um exemplo que vai deixar as pessoas com questões que possam responder. Epá, o que se fala, ou do jeito que se fala aqui, eu acho que é da forma mais correta e profissional de se comunicar. Mas sabemos que a nossa população, a nossa sociedade, na maior parte ainda é analfabeta. Temos que ter em conta que nem todos estamos no mesmo coisa. Temos as nossas desigualdades sociais. Então, tendo esses aspectos, temos que encontrar formas de nos comunicarmos realmente com a nossa sociedade. Temos que ser muito objetivos e, basicamente, essa pode ser a minha opinião até agora. É o que eu poderia concluir até então. Muitíssimo obrigado, Ilustre. Ok? Boa noite. Sim. Muito boa noite e obrigado pela oportunidade. Desde já saudar os telespectadores e desejar uma boa noite e vamos ao assunto. Eu chamo-me Albertino Novaes Feite. Não tenho muito a dizer em torno do que está a acontecer no nosso país, não é? Mas, sendo um moçambicano, também tenho a contribuir com pelo menos uma palavra que se calhar possa ajudar um ao outro, um jovem, um pai, uma mãe que vive neste nosso belo país. Perante as situações que estão a acontecer no nosso país, que tem a ver com as eleições passadas do dia 11 de outubro, nós temos aqui uma situação em que é do conhecimento do povo que o que aconteceu é o nosso normal, nós como moçambicanos, não é? É o nosso habitual. Isto é algo em que nós não é algo de surpresa, em que nós podemos nos surpreender com o que aconteceu. Mas há um porém. Há que pautarmos pelo desenvolvimento do nosso próprio país. O que nós, os jovens, nós, os moçambicanos, precisamos nesse exato momento. Mas há uma coisa que nos espanta quando nós olhamos esse tipo de atitude de certas pessoas. Não quero aqui mencionar, né? Estou a generalizar para não podermos ferir sensibilidades, não é? Mas é importante se ferir sensibilidades. Exatamente. Então, para não ferirmos sensibilidades, então, é feio quando olharmos certas atitudes de algumas pessoas no que concerne aquilo que são os valores morais, não é? Nós, como seres humanos, nós conseguimos ver, mas minha contribuição é de seguinte. Eu, como moçambicano, nós sabemos que saímos de uma libertação, que foi em 1975. Foi onde nós alcançamos a independência. Exato. Então, houve um processo de libertação. Então, para tal, Moçambique também necessita de um processo de libertação. Quem é capaz de fazer essa libertação? Aí está a questão. Nós, como moçambicanos, temos de
ter uma mudança de consciência, não é? Exatamente. Para termos uma libertação em Moçambique, temos que ter uma mudança de consciência. Exato. Porque vamos debater, vamos comentar e nada vamos fazer. Até podemos manifestar. Exato. E nada vamos fazer. Certo. Muito obrigado, ilustres. Estamos praticamente sem tempo. Nosso programa já está a caminho do seu término. Diamantino, uma contribuição relativamente ao que foi discutido aqui em gesto de últimas considerações. Bom, eu acho que este período de eleições é um período em que todos nós temos que, portanto, refletir, não é? Estas coisas não aconteciam nas outras eleições e estão a acontecer agora. O que acontecia, portanto, nas outras eleições que não está a acontecer agora? Exato. O que fez com que as populações, portanto, na altura não manifestassem e o que está a fazer com que estas mesmas manifestem-se agora? Então, isto tudo que está a acontecer, portanto, ao longo do nosso país, é algo que cada moçambicano, portanto, deve pegar e, portanto, deve refletir, não é? Porque isto é um sinal de que as nossas atitudes não são, portanto, aquelas atitudes que o nosso povo, ou o povo moçambicano espera, não é, que tenhamos. E em face, portanto, a isto, nós temos que tentar, não é? Tentar retificar, tentar mudar e optar, portanto, por outras opções. Exato. Portanto, eu dizia que acreditava muito na capacidade, não é, de resolução dos diferendos, portanto, entre os moçambicanos. Isto acontece em qualquer país. Cidadãos, portanto, do mesmo país têm ideias contraditórias, portanto, eles discutem e tudo mais, mas no final de tudo, não é, o que eles querem é o bem-estar, portanto, um bem-estar comum. E no final das contas, eles acabam, portanto, se entendendo e se resolvendo. Eu acredito que o moçambicano é esse tipo, portanto, de cidadão. Acredito na sua capacidade, portanto, de resolução de conflitos, portanto, ao nível interno. Acredito que esta toda confusão irá passar, irá se resolver e, portanto, nós, como povo, desejamos que a resolução, portanto, paute pela verdade, a verdade eleitoral. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Diamantino. Chisopa, últimas considerações. Bom, obrigado. Eu só vou deixar a recomendação para o povo moçambicano. Exato. Que às vezes no momento de angústia, quando nós estamos desesperados, aparece uma luz no fundo do túnel, é fácil nós nos apegarmos a esta situação. E também as minhas últimas considerações vão diretamente para os órgãos competentes, que parem de frustrar o povo, sejam direito, façam aquilo que vocês foram confiados para fazer. Se é para controlar, para poder qualificar, que qualificam de acordo com como foi estabelecido na lei eleitoral. Nós, como cidadãos, como eleitores, nós tivemos nosso papel, votamos. Então, que seja trazido esta verdade, essa verdade na qual eu perdi meu tempo para poder ir à urna, poder votar, perdi meu tempo para poder ir recensear. Então, respeitem aquilo que é a vontade do povo. Okay? Como já bem disse, não podemos ficar naquela situação em que 1% da população vai controlar 99% dos recursos, enquanto 99% da população vai controlar só 1% dos recursos. E também para os candidatos, né, é importante que busquem formas mais viáveis para resolver os conflitos. Sentem e procurem a forma mais correta de resolver isso. Sair às ruas, sim, é um meio, é um direito, mas não é o único meio para resolver este problema. E que resolvam este problema o mais breve possível, porque nós precisamos ter a paz, nós precisamos de circularmos nas ruas livres, porque hoje eu já só de sair da minha casa para aqui, fiquei com medo. Será que quando eu estiver a passar naquela marcha não vai aparecer a polícia com gás lacrimogéneo? Então, não pode ser assim. Nós precisamos ser livres
E ao telespectador lá em casa, faça seu papel. Seja parte do povo, também nós somos parte do povo e esses candidatos no final do dia também fazem parte do povo. Exato. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Chisupa. Alguém pediu 10 segundos, por favor? Sim. Estava aqui a comentar, não cheguei a terminar o meu fio de pensamento. Sim, eu estava a dizer o seguinte, que no que diz respeito à libertação, naquilo que nós precisamos no nosso país, tudo quanto nós queremos, a solução só está em Deus. Deus é a única pessoa que pode tirar Moçambique desta situação que nós estamos. Se nós, como moçambicanos, nos unirmos e fazermos uma oração, termos um tempo de interceder para o nosso país, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho a fé que alguma coisa vai acontecer, porque nós podemos falar, comentar, dizer, defender este ou este, mas nada vai acontecer. Exato. Mas se nós tivermos a fé e orarmos juntos, alguma coisa vai acontecer. Exato. E é com muita fé que nós colocamos um ponto final a esta transmissão em direto do programa Linha da Frente e com promessas que a voltar na próxima quinta-feira, quando forem precisamente 20h45 minutos aqui na FTV. Eu quero pedir uma salva de palmas pelas contribuições que aqui saíram, não é? Muitíssimo obrigado. Até quinta-feira.